Olá pessoal, espero que estejam todos bem e seguros. Esse é o vídeo referente ao conteúdo de 5 de maio de 2020. E vale lembrar que esse é um material opcional e adicional, sendo que o conteúdo principal vai ser o PDF disponibilizado no Google Classroom, assim como a referência apontada para o assunto em questão. Ainda vale ressaltar que eu fico à disposição via Google Classroom, que é onde nós estamos centralizando todas as nossas atividades, por e-mail e pelo Google Hangout Meet, caso alguém queira discutir algum ponto específico ou conversar sobre algum assunto. Bom, hoje nós vamos usar como referência o livro do professor Terrell Hill, An Introduction to Statistical Thermodynamics, da Dover. Até onde eu sei, esse livro é uma edição única de 87. E hoje tratamos o ensemble canônico. Uma coisa que eu me esqueci, mas vale a pena mencionar aqui, é que o tempo das aulas ele visa ser o mais curto possível para o menor consumo de banda, ou seja, ele tenta ser bastante enxuto e conciso, e que também ele está de acordo com o tempo esperado para as atividades e para abrir as contas do material principal do PDF, que é disponibilizado via Google Classroom. Então, a gente deve ter algumas variações no tempo dos vídeos, mas essas variações elas não prejudicam o número de horas de atividades que estão sendo desenvolvidas. Bom, a gente vai começar o estudo pelo ensemble canônico, em especial porque canônico, significa padrão. Quem for no dicionário vai ver que é conforme as regras, ou seja, que segue um determinado padrão. Quando fala de canônico, todo mundo não, mas uma grande maioria acaba fazendo uma associação ao vinho do padre, o vinho canônico. O canônico lá é referente a esse método específico de produção e tudo mais, ou seja, ele segue um padrão que é adotado. E para a gente, a referência que a gente tem de canônico, é quando a gente trabalha com mecânica hamiltoniana, que a gente fala de coordenadas generalizadas com seus momentos canonicamente conjugados. Esse canônico do canonicamente conjugados significa que a gente está estabelecendo uma relação de padrão, onde a gente faz a supressão do tempo, que a gente está estabelecendo uma relação entre a coordenada generalizada e seu respectivo momento, e por isso que a gente entende também como uma regra, como um padrão. Daí vem a palavra canônico. E por que a gente chama esse ensemble de canônico? Bom, o ensemble canônico é aquele que trata temperatura constante, volume constante e número de partículas fixo ou constante. Então, eu tenho um sistema TVN. Esse é o sistema que a gente encontra, vamos dizer assim, no ambiente onde a gente está. A gente pode pensar que a gente está imerso a um grande banho, um grande reservatório, e por mais que, como um exemplozinho bobo, por mais que eu tenha uma febrezinha, vamos dizer assim, um aumento de temperatura, isso não interfere, por exemplo, na temperatura da cidade onde eu estou. Então, a ideia é que a gente acaba trabalhando então com ele mais, vamos dizer assim, ele segue um padrão que é mais aceitável, e reprodutibilidade e relação com a parte experimental a gente vai acabar vendo lá para frente, quando a gente tratar dos sistemas isotérmicos ou ensemble isotérmico isobárico, porque a gente está sujeito também a uma condição de pressão constante, Todavia, isso traria muitas complicações para o estudo nesse início.
Algumas pessoas vão se perguntar, mas eu estou olhando livros que começam o estudo pelo microcanônico. Tá, é possível começar esse estudo pelo microcanônico, tanto é que muitos livros seguem essa relação de começar pelo microcanônico, mas eu particularmente gosto mais de usar o ensemble canônico, porque eu acredito que a gente tem vantagens de aprendizagens aqui, vantagens didáticas, que acabam sendo um pouco mais interessantes. E aí vocês vão falar para mim, mas por que que nesse momento houve uma mudança do livro de referência? Por que que ao invés de você estar usando o livro do professor Casquilho, você está usando o livro do Rio? Na verdade, a gente vai ver o conteúdo que está no livro do Casquilho, no livro do Reif, se eu não me engano, Pátria tem esse mesmo conteúdo, que é de obter as relações do ensemble canônico, microcanônico e gran canônico pelo método de sistema isolado e de expansão. Mas quando a gente faz esse método, quase sempre o aluno ele fica naquela sensação de que parece que forçou a barra porque se fez uma expansão e parou no segundo termo, como você sabe que esse termo é desprezável e coisas desse tipo. Então eu prefiro usar o livro do Rio porque ele traz um método chamado de método do termo máximo, que é um método matematicamente mais elegante do que o método do sistema isolado, expansão do sistema isolado, apresentado pelo livro do Reif, pelo livro do Casquilho. E ele ainda, além dele ser um método mais elegante, ele traz para a gente uma confirmação de que a expansão que é apresentada lá no livro do Reif é consistente, com ótima precisão, ou seja, ainda acaba sendo uma vantagem para a gente. A gente vai ver duas abordagens de explorar as relações do ensemble canônico e vai poder vai poder confrontar elas, os resultados que a gente obtém por elas. Então, seguindo com o conteúdo, como eu mencionei, o ensemble canônico, a gente vai estar considerando um sistema isolado, com volume fixo, número de moléculas ou partículas fixo, temperatura fixa, ou seja, esse controle de temperatura é feito por um acoplamento a um banho térmico. E a gente vai acabar usando o primeiro postulado, que é o de ter um conjunto muito grande de réplicas do meu sistema, que é o que eu chamo de ensemble. E o que eu vou fazer é que esse conjunto de réplicas, que eu vou chamar de ensemble, e vou usar essa letra aqui, que é utilizada no livro do Rio, que é o Alep, eu vou fazer com que esse número de réplicas alcance o infinito. Aqui vale a pena lembrar que o infinito da física e o infinito da matemática são coisas diferentes. O infinito da matemática é algo, na maioria das vezes, para não dizer todas, inalcançável, enquanto o infinito da física é uma coisa muito mais alcançável, é uma situação muito mais fácil de se alcançar. E aí, como exemplo, eu posso falar aqui do potencial elétrico, por exemplo, o potencial gerado por uma carga pontual, que é algo que vocês estudam já há bastante tempo e conhecem bem, tem um modelo mental muito bem definido para isso, onde a gente fala que o potencial de uma carga pontual ele vai a zero no infinito, mas é claro que se você pegar um eletroscópio e tentar fazer uma medida disso, vocês vão ver que uma carga pontual claro, depende da carga, mas vamos imaginar a carga de um elétron, se você tiver a 2 metros, por exemplo, esse eletroscópio já não vai conseguir mais detectar, ou seja, é alcançável, não é algo que vai estar na borda do universo, vamos dizer assim. E para definir o nosso objetivo central aqui, a gente visa calcular a média das variáveis mecânicas,
usando esse ensemble, sendo uma dessas variáveis mecânicas, por exemplo, a pressão do meu sistema, energia média do meu sistema, entropia do meu sistema. Por aí vai. Então, a gente vai usar, para o cálculo dessa média, o primeiro postulado, né, da termodinâmica, primeiro postulado da física estatística, desculpa, e para o ensemble, a gente vai ter um certo conjunto de restrições. Eu vou tentar corrigir isso aqui, porque eu tenho certeza que todos sabem que eu fico louco com esses errinhos. Então, eu vou aproveitar o primeiro postulado. Da física estatística. Pronto. Ou seja, a gente vai ter algumas restrições que a gente vai acabar inserindo na construção do meu modelo. Então, por exemplo, qual que é o volume total que eu vou ter? O volume total vai ser o volume de cada réplica do meu sistema. Lembra que eu estou querendo calcular a média. Então, eu vou calcular a média sobre esse todo que eu tenho. Então, eu vou constituir o todo pela soma de todos os subsistemas, os sistemas que eu tenho, que é o que o livro vai tratar também como supersistema, tá? Que é considerar o meu sistema completo como todas as réplicas do meu sistema. Então, assim, meu volume vai ser a soma do volume das réplicas, o número de moléculas vai ser o número o número de moléculas de cada uma das réplicas, e a minha energia total deve ser a soma das energias de cada uma das réplicas. Só que vamos lembrar, né, que aqui, como eu estou definindo temperatura, volume e número de partículas constante, a minha energia ela pode variar, né? Eu posso perder um pouco de energia para o banho, ou eu posso ganhar energia do banho. Então, por isso que a gente não fez um ALEP vezes a energia, porque eu tenho vários estados que vão poder estar estando nesse sistema. Claro que nessa condição a gente já poderia colocar que a energia média do meu sistema deve ser essa energia total dividido pelo número dos sistemas, né? Ou seja, esse ALEP aqui. E vale a pena lembrar também o nosso primeiro postulado da física estatística, que é que a média temporal, calculada durante um tempo suficientemente longo de uma variável física de um sistema termodinâmico, é igual à média dessa variável na coletividade representada do sistema, no limite de ALEP tendendo ao infinito. Ou seja, isso resume toda essa brincadeira que eu estou fazendo de pegar o número de sistemas e levar ele para o infinito. A hora que eu faço isso, eu descarto a necessidade da condição temporal, permitindo com que eu possa calcular a média sobre as conformações, ou seja, sobre as réplicas que eu tenho do meu sistema. Se isso não ficou claro, por favor, me escrevam, a gente pode discutir, como já discutimos várias vezes via Google Meet. Pode ser um pouco confuso e pouco intuitivo também, mas vamos dizer assim, é algo que a gente tem que ir se familiarizando ao longo do curso. Bom, como eu falei que a gente tem uma relação com o banho e que a temperatura é mantida como constante, então a gente deve ter vários valores de energia, recorrendo então a calcular. Lembra que a gente definiu esse ômega aqui maiúsculo como a degenerescência do sistema? Então a gente vai poder escrever o número de vezes que essa energia
ela vai estar ocorrendo para cada sistema como uma degenerescência de E, né? Daquela energia. Bom, vamos lá. O sistema ele pode conter muitas moléculas e assim acaba sendo um pouco difícil calcular. Claro, para sistemas pequenos, bem pequenos, a gente tem uma certa dificuldade já de calcular essas energias. Para sistemas grandes, né, realísticos, a gente vai ter uma dificuldade bem maior de calcular todas essas energias E1, E2, E3 e assim por diante. E o livro do Hill, ele vai fazer uma consideração que vai ser difícil calcular isso a partir da equação de Schrödinger. Basicamente, o que o livro está tentando fazer falando com a equação de Schrödinger, é que ele está visando lá na frente as estatísticas quânticas, né? A estatística de Fermi-Dirac, de Bose-Einstein, mas que a gente pode assumir nesse momento como um tratamento discreto do ensemble que a gente está tratando, do ensemble que a gente está lidando. O que eu quero dizer é que a gente está usando somatório para fazer as nossas avaliações por uma questão de facilidade, e que por isso que ele usa essa questão de equação de Schrödinger, níveis de energia e tudo mais. Não se preocupem com isso, preocupem-se apenas que a gente está tratando, neste momento, o nosso sistema de maneira discreta. Ainda assim, a gente consegue, e aí usar a equação de Schrödinger e os níveis de energia quântica acaba sendo bastante interessante, a gente consegue assumir que essas energias elas são conhecidas. Uma outra coisa que a gente faz também, que eu acredito que eu já mencionei, mas talvez eu não tenha, é que, em geral, a gente faz um ordenamento dessas energias, de maneira que E1 é menor ou igual a E2, que é menor ou igual a E3, simplesmente para a gente ter um eixo crescente de energias e então poder fazer análises gráficas, né? Perceba que não existe essa necessidade se a gente estiver tratando em estatística para o resultado final, mas apresenta uma dificuldade muito grande para a gente, como ser humano, tratar coisas que não estão ordenadas, em especial colocar isso num gráfico e fazer uma análise do que está acontecendo no sistema, do comportamento do sistema e por aí vai. Por isso que a gente faz esse ordenamento, apesar de ele não ser obrigatório. Então, lembrando que essas energias variam, mas a gente continua mantendo Vn fixo, ou seja, a temperatura vai estar fixa. A temperatura a gente vai ver daqui a alguns vídeos, a relação de temperatura. Então a gente vai analisar esses estados energéticos de cada sistema e vai começar o nosso processo de contagem. Então todo aquele investimento que a gente fez em análise combinatória, em distribuições, todo esse investimento que a gente fez, 2 listas de exercício, 2 ou 3 listas de exercício envolvendo contagens de estados, é porque agora a gente começa a aplicar essas questões de contagem. Bom, para facilitar, a gente vai estabelecer uma relação aqui, né, que N vai ser o número de sistemas que a gente tem com a energia E. Então, NJ com energia EJ. Então, N1 será o número de sistemas que a gente encontra com energia E1, N2 o número de sistemas que a gente encontra com energia E2, e assim por diante, N3 com E3, porque, é claro, a energia 1, ela não é 1, por exemplo, ela é um determinado valor, e ela se repete um certo número de vezes. Então, colocar esses índices aqui coordenados, vamos dizer assim, permite a gente fazer uma associação, né, de N com E e com os valores de E e de N. Ou seja, facilita bastante o nosso trabalho. Vocês vão ver. Esse conjunto, o conjunto de todos esses números de sistemas, N1, N2, N3, até o último, é o que a gente chama de distribuição, ou seja, é como que o meu sistema está distribuído, nesse caso, em relação às energias.
E essas distribuições, claro que elas não podem violar condições de simetria. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a soma dos n's, soma de todos os n's que eu tenho no meu sistema, deve ser do tamanho do meu supersistema. Então, vamos supor que eu esteja analisando um sistema que tenha duas réplicas, uma com energia E1 e uma com energia E2. Então, isso aqui vai ser a soma dessas duas réplicas, tem que dar o tamanho do conjunto de réplicas que eu tenho no meu sistema. Entendeu? Então, é por aí. E é claro que, usando esse mesmo exemplo, se eu tenho um com energia E1 e o outro com energia E2, então isso aqui vai ser E1 mais E2, né? Que é 1 vezes E1 mais 1 vezes E2. E assim por diante, dada a multiplicidade dessas réplicas, né? Então, só um exemplo para ilustrar de maneira bem simples. Eu vou considerar 4 sistemas aqui, né? 4 sistemas são 4 réplicas e um supersistema que vai ser o conjunto dessas 4 réplicas juntas. Então, aqui eu estou definindo meu Alep, perceba, igual a 4, que são as condições possíveis. Aí você vai falar, mas você não falou que n tem que ser igual ao infinito e tudo mais? Tudo bem, mas se eu não consigo repetir mais nenhum estado novo, eu já estou no infinito. Tá? Então, vamos analisar esse problema. E vou dizer que esses estados energéticos eles vão poder ser dados por E1, E2 e E3, de maneira que uma das possibilidades para o meu sistema é que A tem energia E2, B tem energia E3, C tem energia E2 e D tem energia E1. Bom, a energia total desse sistema vai ser E2 mais E3 mais E2 mais E1, só que eu posso rearranjar isso, ordenando, né? Que é 1 E1 mais os 2 casos de E2 mais o 1 caso de E3. A hora que eu olho para essa distribuição, essa minha distribuição é N1, 1, N2, 2, né? E2, E2 aqui, e N3, 1, porque eu só tenho uma situação de E3. Ainda brincando com essa condição de contagem, a gente deve perceber que a gente tem 12 possibilidades com essa configuração, né? De essa distribuição, né? 1, 2, 1. A gente tem 12 possibilidades para o meu supersistema, dado que, se eu pegar 3 delas, que estão apresentadas aqui, essas 3 eu estou mantendo o meu E1 na minha posição D. Ou seja, eu ainda teria a minha condição de ter mais 3 com o meu E1 nas posições C, né? Mais 3 de ter na posição B e mais 3 na posição A, o que constitui as 12 possibilidades. 4 vezes 3, os 4 conjuntos de 3 grupos que correspondem às 4 probabilidades de 1. Bom, o número de estados desse supersistema ele vai ser dado pela fórmula combinatorial, né? A gente já brincou com essa parte, que vai ser esse ômega total da minha distribuição, sendo igual a N1 mais N2 mais N3 fatorial, dividido por N1 fatorial, N2 fatorial, N3 fatorial e assim por diante. Bom, isso acaba sendo, no numerador, a soma de N1 mais N2 mais N3, ele é o próprio Alep, né? Ele é o próprio número de réplicas de ensemble fatorial, dividido por, aqui eu estou usando um símbolo que eu espero que seja de conhecimento de todos, que é o produtório. O produtório ele é o equivalente do somatório para o produto. Então, o somatório é a soma dos termos, o produtório é o produto dos termos. Ou seja, a gente representa aqui por esse símbolo, né, o produtório em J de NJ. E como são fatoriais, tá?
símbolo de fatorial aqui. Vale a pena ainda ilustrar um exemplo numérico antes da gente seguir, já que a gente vai fazer uso dessa equação 3 lá na frente, né, para tirar algumas conclusões. Então, vale a pena dar uma ilustradinha nela. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou considerar duas distribuições para mostrar como que essa condição ela muda. Então, por exemplo, na primeira eu tenho N1 igual a 1, N2 igual a 2 e N3 igual a 1. Se eu aplicar isso aqui na fórmula anterior, né, na equação 3, eu vou ter 1 mais 2 mais 1, isso aqui dá 4 fatorial, e aqui no denominador eu vou ter 1 fatorial que dá 1, 2 fatorial que dá 2 e 1 fatorial que dá 1. Acabo tendo então aqui no numerador 4 vezes 3 vezes 2, com 2 do denominador. Isso acaba sendo 4 vezes 3, que me gera um ômega total de 12 para esse tipo de distribuição. Se eu pegar o outro caso, o caso que está abaixo, perceba que eu tenho dois sistemas na energia E1, nenhum assumindo energia E2 e 2 assumindo energia E3. Ou seja, o meu espaço total, meu número de conformações total que eu posso, de estados totais que eu posso, dessas combinações que eu posso obter no meu supersistema, ele deve ser 6. Ou seja, 2 mais 2, 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2, por vezes 2 fatorial, que é 2 também. Então, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 no numerador, e dividido por 4 resulta num numerador de 3 vezes 2, que dão esses 6 estados totais. Então, perceba que essa distribuição ela acaba sendo muito importante para a gente conseguir enumerar os estados ou enumerar as situações que a gente vai acabar tendo no nosso supersistema. Ainda, como um problema estatístico, a gente pode pensar que a probabilidade de observar E3 na primeira distribuição ela é de 1/4. Bom, ela é de 1/4. Aqui eu acredito que é intuitivo para todo mundo, mas só elucidando aqui, porque esse cara aqui, essa primeira distribuição de cima aqui, ele marca os dois. Primeira distribuição de cima, ele vai acabar podendo ser, podendo assumir as construções do tipo, aqui já está apresentada, né? 1, 2, 1, mas eu ainda posso ter 2, 1, 1 e 1, 1, 2. Então, isso aqui consiste em 3 posições, dividido pelos 12, que é o número total. Lembra que aquela associação que a gente faz com a definição ingênua de probabilidade, né? Número de eventos desejados pelo número de eventos totais. Então, isso aqui vai acabar sendo 3 dividido por 12, que acaba representando essa probabilidade de 1/4. E, na segunda distribuição, vai acabar sendo a de 1/3, porque com N2 igual a 0, ou seja, não tendo N2 no meu sistema, as minhas réplicas vão poder assumir, né, só as construções N1 igual a 2, N3 igual a 2, ou N3 igual a 2, N1 igual a 2, que é 2 estados. Aqui a gente está tratando ainda o sistema mecânico. Ou seja, essas duas condições de E2 nessa distribuição, né? Porque, aqui eu tenho duas condições com energia E1, duas condições com energia E2, então isso aqui seria duas possibilidades em 6, que acarreta para mim em 1/3 de probabilidade.
na segunda condição. E para a probabilidade no final, isso acaba sendo, né, a construção pelo ômega total, vezes 2 vezes a segunda construção na segunda condição, sobre o total de possibilidades das duas distribuições, que acaba resultando em 3/4. Espero que entendam. É meio abstrato, mas espero que entenda, e vale a pena que, como eu disse para vocês, eu não quero entregar tudo, né? Eu quero que vocês possam trabalhar em cima desse material, e nesse trabalho em cima desse material, poder, vamos dizer assim, ir ganhando e aprendendo e aí discutindo e até a gente chegar no domínio desses conceitos. Bom, aqui já estamos quase finalizando. Então, a probabilidade para observar um determinado estado quântico EJ, lembra que quando a gente está falando quântico, nesse livro a gente está querendo falar de um estado discreto, né? EJ num sistema arbitrário, ele vai acabar sendo esse estado, né, o número da distribuição desse estado pelo total de réplicas que eu tenho no meu sistema. Ou seja, isso aqui vai poder ser calculado como 1 sobre o número total de réplicas sobre a soma desses estados na distribuição NJ dividido pela soma das distribuições NJ, onde NJ é um valor NJ de N, ou seja, NJ na distribuição N, uma vez que eu posso ter várias distribuições. Ou seja, eu posso ter aquele conjunto 1, 2, 1, posso ter aquele conjunto 2, 0, 2 e assim por diante, o que é cada uma das distribuições. Aqui, vale lembrar que eu preciso satisfazer os vínculos do meu problema. Aqui vai ser onde a gente vai entrar com a brincadeira de multiplicadores de Lagrange. Então, na hora que eu estou falando de vínculo, eu estou falando que na hora de fazer as minhas contas, sempre o somatório dos meus NJs deve ser igual ao número total de réplicas do meu sistema, e que a energia total do meu sistema é igual à soma das réplicas, ou seja, das energias de cada réplica, ou melhor dizendo, a energia vezes o número de réplicas que possui aquela energia. Tá? A gente faz dessa maneira para simplificar e pausar a distribuição aqui. Em especial porque a gente vai usar essas duas equações lá na frente, no multiplicadores de Lagrange, e isso aqui vai ajudar a gente a resolver os coeficientes. E claro que a gente não pode deixar de lado a condição de normalização, ou seja, que o somatório das probabilidades seja igual a 1. Aqui vale a pena também ressaltar que, de agora em diante, P maiúsculo eu vou estar tratando probabilidade, mas eu vou informar para vocês que é a probabilidade, e P minúsculo, nos conteúdos de aula, eu vou estar falando de pressão. Tá? Claro que nas listas de exercícios podem haver exercícios onde eu extraio de um livro, tudo mais, e em geral envolvendo a questão de termodinâmica, que é onde vai acabar não entrando probabilidade, que pode aparecer um P maiúsculo lá. Na dúvida, me consultem. Então, perceba o seguinte, que se eu tenho esse meu ensemble, tenho essas condições apresentadas na equação 6 e 7 resolvidas, eu já posso calcular as médias no meu sistema. Desde que, por exemplo, eu quero calcular a energia média. A energia média vai ser igual à soma das energias pela probabilidade daquela energia ocorrer. A pressão do meu sistema vai acabar sendo a soma das pressões individuais no meu sistema vezes a probabilidade daquela pressão individual ocorrer. Ou seja, isso aqui é a pressão J no estado EJ, e aqui a gente está calculando a média, porque a média é o que nos interessa para fazer uma correlação
com o sistema termodinâmico. Lembra que lá na termodinâmica a gente está fazendo uma avaliação média do sistema. Ou seja, quando você coloca um termômetro numa determinada solução, num determinado sistema, o que você está calculando, na verdade, é a agitação térmica da média. Pode ter partículas ali que estão se movendo com menor velocidade, outras que estão se movendo com maior velocidade, mas o que você está medindo efetivamente é a média. A termodinâmica trabalha com esses valores médios, macroscópico. Tá? Então, vamos entender que se você consegue calcular esses EJs, essas energias médias, essas brincadeiras aqui, você já pode usar a relação fundamental da termodinâmica, por exemplo, para conseguir estabelecer as relações, ou seja, obter os valores das relações termodinâmicas de interesse e, por consequência, estabelecer uma relação e um cálculo entre a física estatística e a termodinâmica. Gente, aqui vai acabar sendo extremamente importante, na sequência, o uso de potenciais termodinâmicos e de relações de Maxwell. Então, espero que vocês revisem esses conteúdos. Inclusive, vão ter exercícios a respeito desses assuntos, dada a importância deles. E aqui, por fim, então, é que essa equação 5, que é essa equação que a gente definiu a probabilidade, porque agora a gente acaba querendo buscar essa probabilidade, né? Se a gente tiver essa probabilidade de PJ, a gente consegue calcular a energia média, a pressão média, a gente consegue calcular o que a gente precisa. Então, em princípio, a equação 5 ela vai nos fornecer o que a gente precisa para o cálculo das médias das variáveis termodinâmicas no ensemble canônico. Tá? Depois a gente vê direitinho como funciona essa brincadeira nos outros ensembles. Segue os mesmos princípios, já adianto. E eu aproveito para dizer que a maneira mais elegante da gente seguir com os cálculos seria usar a técnica de Darwin-Fowler, que ele pode ser encontrado nessa referência, né, Schrödinger, Statistical Thermodynamics, Cambridge, 1948, que é baseado no método do Steepest Descent. Essa é a maneira mais elegante, matematicamente mais bonita. Esse é um livro que eu acredito que eu não sei, eu procurei uma vez na biblioteca da universidade, não encontrei, então eu acabei encontrando ele na Amazon Estados Unidos e comprei ele por um preço bastante simples. Então, quem não conseguir encontrar esse método na internet ou qualquer outra coisa, no retorno das aulas presenciais eu tenho ele, então eu posso mostrar esse método, dividir isso com vocês. E claro que a gente precisa arrumar uma maneira para fazer esse cálculo e seguir. Então, a opção de usar o livro do Hill foi que, uma vez que a gente está usando o número de réplicas tendendo ao infinito, a gente pode empregar o método do termo máximo. Esse método do termo máximo ele vai envolver o uso de multiplicadores de Lagrange, e ele é um método que ele é igualmente rigoroso, porém usa uma matemática que não é tão sofisticada. Ela é uma matemática um pouco mais simples, mas vocês vão ver que ainda é uma matemática relativamente sofisticada, porque a gente vai estar usando de multiplicadores de Lagrange, ou o método dos multiplicadores indeterminados, e o método do termo máximo vai consistir em usar uma função delta de Dirac. Então, acaba sendo um método bastante elegante e fantasticamente rigoroso. Os resultados são tão bons quanto. É um método que, incluso, vocês vão acabar se convencendo de que existe uma precisão maior nesse cálculo da física estatística do que na própria termodinâmica. Bom, eu fico por aqui, desejando que todos se cuidem e esperando vê-los em breve. Até mais.